Voltamos a apresentar um dos melhores canais de literatura, Moon. Se você ainda não conhece o nosso canal, fique ligado hoje, porque hoje eu vou falar sobre um autor que você deve conhecer, deve já querer ler o livro dele, ou deve já ler o livro dele e não sabe a história de vida desse cara. Eu estou falando de Franz Kafka, o autor de A Metamorfose, então fique ligado. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883. Ele era o mais velho de 5 irmãos, com ele era 6. Os pais deles tiveram 6 filhos e esses irmãos, essa família dele sofreu muito por causa do nazismo, muito na época do Holocausto, principalmente porque eles eram judeus, eram uma família de judeus, então eles sofreram muito, o que ocasionou algumas mortes ali dos irmãos dele, das irmãs dele, e deixou ali a infância de Franz Kafka marcada ali pelo nazismo, marcada pela violência que tinha naquela época contra os judeus, que eram inocentes, que não fizeram nada a ninguém, mas pagaram por uma ignorância, por algo que não tem explicação, que é o nazismo. A relação de Franz Kafka com seu pai era um pouco conturbada. A prova disso é que ele escreveu uma carta de 100 páginas para reclamar do jeito autoritário de seu pai, para mostrar sua insatisfação com a relação que ele tinha com o pai. Ele também cursou Química, mas depois de 2 semanas ele resolveu ir para Direito, então cursou Direito e deixou a Química de lado porque percebeu que o Direito naquela época dava mais emprego para ele, dava mais espaço na área trabalhista e ele conseguiria ganhar mais dinheiro com Direito do que com Química. Apesar de ele não gostar de nenhuma das áreas, ele preferiu o Direito por causa do dinheiro mesmo. E ele conseguiu cursar tanto Química quanto Direito. Química ele cursou só 2 semanas. Ele conseguiu num colégio muito renomado porque ele tinha boas aulas, ele tinha boas notas. E a família dele, apesar de não ter muito espaço ali por ser judeu naquela época, eles tinham um conhecimento, eles investiam muito no conhecimento de seus filhos, investiu muito no conhecimento de Kafka. Em 1907, Kafka percebeu que precisava de um emprego para poder ganhar o seu ganha-pão, colocar pão na mesa. Então o que ele fez? Arrumou emprego numa área de seguros italiana, foi numa companhia de seguros italiana e essa companhia ela não dava muito tempo, não dava muita flexibilidade para ele poder fazer outra coisa no tempo livre dele. Então ele ficou insatisfeito com aquele emprego e 2 semanas depois de ele pedir demissão daquele emprego, ele começou outro emprego em uma área que ele gostava um pouco mais, que dava mais dinheiro para ele e que deixava o nome dele ali mais renomeado e que também dava flexibilidade para ele poder sair do emprego e ter tempo para escrever as suas obras literárias, que estava dando importância em sua vida. Ele estava gostando de escrever e não queria parar com aquela carreira, ele estava construindo sua carreira de escritor, não queria deixar de lado aquela carreira na arte e não queria só dar dinheiro para os caras, queria começar a ganhar dinheiro também, então ele estava se dedicando cada vez mais na sua carreira. Por isso que ele pediu demissão no seguro italiano, naquela companhia de seguros italiano, e começou a trabalhar como, assim, vamos dizer, uma companhia de perícia. Por exemplo, eles são de segurança trabalhista. Na época era muito comum que funcionários de fábricas, etc., perdessem membros e dedos. Então, naquela época não tinha muita segurança nas fábricas como tem hoje. Graças a Deus hoje é mais tranquilo, tem mais segurança. Mas naquela época eles perdiam muitos membros, perdiam dedos, tinha muitos acidentes. Então, o Kafka ele era responsável, ele até subiu de cargo, ele era responsável por taxar assim, classificar as empresas como alto risco, baixo risco, etc. Muitas empresas notificavam ele e falavam: você colocou alto risco e aquela baixo risco, eu tenho prova, não sei o que. Então tinha esse pouco de estresse, mas ele gostava daquilo porque estava dando dinheiro e também estava dando flexibilidade para ele poder escrever. Então ele preferiu trabalhar ali na área de segurança trabalhista. Falando um pouco sobre a personalidade de Kafka, ele era um sujeito bem engraçado, porém ele era quieto. Ele não se abria muito com as pessoas, mas ele era uma pessoa engraçada com os amigos mais íntimos, que diziam ele contagiava a alegria dele, as piadas dele, o humor dele, que era seco, porém ele contagiava as pessoas, e isso era bem legal, por isso que ele tinha bons amigos que na época ajudavam ele também na carreira literária.
Ele tinha outra fama também de ser muito mulherengo, então os relacionamentos deles acabavam rápido. Ele noivou mais de 3 vezes, dentre essas 3 vezes, 2 vezes só com uma mulher. Então ele não tinha, vamos dizer, o controle assim das emoções dele no ramo ali da sexualidade. Ele tinha mais no ramo da literatura e no ramo do trabalho. Tanto que no trabalho ele não tinha tanto equilíbrio assim também, porque ele pedia demissão, saía dos empregos e ele não queria, ele ficava insatisfeito e ele saía. Ele não queria saber como estava a situação econômica dele. Ele queria ter flexibilidade para poder escrever. Certo ele está, porque hoje ele tem uma das obras mais importantes dele, que é a Metamorfose. Se não fosse essa coragem dele de pedir demissão, talvez ele nem teria conseguido escrever tantas obras que ele escreveu até hoje, e é conhecido até hoje como um dos melhores escritores do gênero. Kafka escreveu todas suas obras em alemão. Naquela época ele não tinha muita liberdade ali para escolher outra língua, porque a sua sociedade exigia que ele aprendesse alemão, que ele falasse alemão como língua principal, para poder arrumar um emprego, para poder também viver ali em paz, por causa do nazismo e por causa de tantas outras coisas que naquela sociedade eram insuportáveis e eram injustas. Enfim, Kafka falava muito bem tcheco, porque ele nasceu na República Tcheca, porém ele falava muito bem alemão também, tinha um sotaque tcheco ali falando alemão, então ficava um pouco ali engraçado para quem ouvia. Ele escreveu todas as suas obras em alemão e não teve muito sucesso em vida, mas após a sua morte, que é ali, vamos dizer, o sucesso póstumo, ele começou a ter muito sucesso com Metamorfose, com as obras que ele não teve sucesso enquanto era vida. Ele teve pouco sucesso, não teve esse sucesso que ele tem tanto hoje. Infelizmente não valorizaram ele como valorizam hoje. O Franz Kafka, ele era muito crítico também, ele era autocrítico. Ele queimou mais de 90% de suas obras e rascunhos porque ele não achava bom e porque ele não gostava dos textos. Então muitas obras deles que a gente poderia ter hoje, inéditas e tal, ele queimou todas e não gostou de nenhuma. Ele lançou em 1915 a Metamorfose, que é uma das obras mais importantes dele, uma das obras mais famosas dele. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E em 1912 ele escreveu essa obra e lançou em 1915. Depois de tantos contos que ele lançou, que também foram bons, tantas peças e tal, que ele colocou ali, teve o tempo dele dividindo ali entre trabalho e a escrita. Então ele tinha essa dedicação, e se você quer ser um escritor, você deve saber que você vai ter que dividir entre trabalho e escrita até poder se sustentar só com a sua escrita. Infelizmente, Kafka morreu em 3 de junho de 1924. Deixou muitas saudades, deixou muitas obras e deixou um legado aí para muitas pessoas que começaram a escrever ficção científica por causa dele. Tem até um termo, se eu não me engano, que as pessoas usam, é literatura kafriana, eu não sei esse termo, mas tem até um termo que eles usam que ficou famoso por causa de Kafka. Então se você quer conhecer, joga lá no Google e vê o termo que é, porque vai ser bem legal e você vai aprender um pouco mais sobre Kafka. Tamo junto, até o próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua curtida, link aí embaixo para você conhecer a obra dele. A Metamorfose é uma das obras mais famosas dele de todos os tempos. Tamo junto, deixa sua curtida.